Entrevista. Monte FM, agora 12 horas e 16 minutos e agora teremos a nossa entrevista de hoje. Eliane Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Eliemar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que veio falar para nós a respeito do TDAH. O que é? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O que é e como ajudar? Seja bem-vinda, Miriam, novamente aos estúdios da Monte FM. Hoje a gente abordando esse assunto que é o TDAH. Assunto este que gera muita dúvida no pessoal que nos acompanha e hoje vai ter a oportunidade de saber um pouco mais, né? Sim. Muito boa tarde, Eliane, boa tarde, Eliemar. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Certo. Miriam, para a gente começar, eu queria que você citasse para nós o que é o TDAH e quais os sintomas característicos desse transtorno. Certo. Como você mesmo disse, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH é um transtorno que ocorre com as pessoas, geralmente na parte frontal do cérebro, tá? E ele é dividido em 3 tipos. Existe o TDAH tipo desatento, o TDAH hiperativo, hiperativo, e tem o TDAH do tipo combinado. Este combinado une os dois, tanto a falta de atenção quanto a hiperatividade. O pessoal confunde bastante, Miriam, o TDAH com o transtorno do espectro autista. Eu queria que você citasse para nós um pouco das diferenças que tem entre um transtorno e o outro. Certo. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente já falou sobre isso aqui, né? O que acontece? Ele tem uma característica bem definida em relação à socialização, em relação ao que chama a interação da criança. A criança, ela intera mais com objetos do que com pessoas, a priori. A não ser que depois já tem uma certa intimidade com a criança, mas a primeira coisa que quando a criança chega no ambiente, ela se intera primeiramente com objetos, com coisas. Ela olha no olho, mas ela desvia depois o olhar e ela já começa a se interar com objetos. Você tem que chamá-la para conversar, ela conversa ainda fazendo. Tem algumas coisas, como por exemplo, a questão dos movimentos repetitivos. Já o TDAH, ele tem uma socialização às vezes complicada, mas ele não tem uma interação maior com objetos do que com pessoas. Não. Ele se intera com pessoas mais do que com objetos. E ele também tem alguns movimentos repetitivos, mas são movimentos tipo tiques. Balançar muito a perna, batucar. Não é como o transtorno do espectro autista, que às vezes a gente fala que tem movimentos estereotipados, que às vezes fica balançando, a gente fala flop, né? A mãozinha fica assim, como se estivesse abanando, ou até mesmo os pezinhos pulando. Então, assim, são várias coisas. Não só isso, cada criança difere, como eu já disse anteriormente também em outras entrevistas, que o ser humano é único. Então, existem características que a gente põe numa escala e define, mas tem características próprias também. Certo. E quais são as diferenças, Miriam, do TDAH em crianças e em adultos? Porque a gente sabe que é um transtorno que acomete não somente crianças, mas adultos também podem ter o TDAH e não sabem. Exatamente. Exatamente. Olha, existem mais casos do que a gente imagina. Porque, às vezes, os adultos, quando crianças, os pais ainda não tinham conhecimento a respeito. E passava. Quantos adultos que tem, por exemplo, que falam assim, ele não gostava de estudar, parou.
Ah, não, ele não gosta disso. Ele enjoa fácil. Ih, nossa, voado. Então, não estou falando que essa pessoa seja, mas ela pode ser. São as mesmas características, porém mais acentuadas e com um adendo. Ele precisa ter as características desde a infância. Então, o que que é? Por exemplo, ele tem que ter uma desorganização. O adulto, geralmente, ele perde hora, ele procrastina muito, ele esquece compromissos, esquece objetos. Ele está falando uma coisa, de repente, ele começa a falar outra. Ele começa uma tarefa, ele não termina, já começa outra. E o que não é muito diferente das crianças. Mas as crianças, elas não têm muita autonomia ainda. Então, ela é mais visível. Certo. E com quantos anos pode se suspeitar que uma criança tenha TDAH? Ela precisa estar já em período escolar ou antes disso você já começa a notar? Geralmente, ótima pergunta. Geralmente, uma criança, quando ela está em período escolar, é mais notável. Por quê? Porque o TDAH, ele geralmente, ele acomete a aprendizagem, tá? Não são todos os casos, mas acomete. Agora, a criança, antes de ir para a escola, às vezes ela é muito agitada, às vezes ela é aquela criança, a que a gente fala assim, que tem um bicho carpinteiro, né? Ou então aquela criança que está sempre no mundo da lua. São algumas falas que a gente escuta, mas que a gente pode ficar atentos. Agora, a partir dos 4 anos, começa-se a ter uma visão, um olhar diferenciado para ver se esses sintomas, eles somam a outros sintomas e podem sim suspeitar. Então, a partir dos 4 anos, tá? Desde que a criança nasce, já se vê alguma diferença em relação às outras, principalmente com socialização. Se ela tem um déficit de atenção, tipo desatento, ele fica mais retirado. Se ele for hiperativo, ele socializa, mas tudo é dele, é para ele, e sabe? Então, assim, é importante ficar atento. A partir dos 4 anos, e quanto antes for detectado e for diagnosticado por uma pessoa realmente que tenha a habilitação para isso, e quem são essas pessoas? Eu não sei se nós vamos falar sobre isso mais tarde. Vamos falar agora. Eu já ia te perguntar como que o TDAH é diagnosticado. Você que tem aprimoramento em TDAH, eu queria que você explicasse para nós como que esse transtorno pode ser diagnosticado. Certo. Aí, então, exatamente na linha que eu estava falando. Pessoas, geralmente, da escola, ou até mesmo se os pais estiverem atentos a esses sinais, que tem alguma coisa diferente aqui, o que será? Né? Já procura profissionais, por exemplo, os psicopedagogos, né? Às vezes até ser criança, a fono, TO, que são geralmente a equipe que observa as crianças, psicólogos, né? E encaminham. O psicopedagogo, ele verifica, ele faz uma triagem com os pais, uma triagem na escola, uma triagem com a criança e suspeita-se. Ninguém pode afirmar nem diagnosticar, a não ser o pediatra, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, no caso das crianças. Certo. E o tratamento adequado, quais são, Miriam? Sim. Geralmente, existe um remédio, né? Tem um remédio que é o metilfenidato, que geralmente eles falam Ritalina. Ele tem 3 tipos, tá? Que é o Ritalina LA e tem também o Concerta. E ele vai variando da corrente sanguínea, do tempo dele agir na corrente sanguínea. E aí é o médico, logicamente, né? Que vai ver a adequação deste medicamento, mas o medicamento sozinho ele não faz milagre. Ele apenas não adianta. Às vezes falam assim, ela tem TDAH,
Aí, e aí? Ah, levou no neurologista. E aí? Tá dando remédio. Ah, tá. Melhorou? Não, tá dando remédio, mas não melhorou. O remédio, às vezes, ele é teste diagnóstico. Se a criança toma o remédio e não melhora, em algum aspecto, que mínimo que seja, tem que ficar de olho. Será que é? Às vezes o próprio médico faz teste diagnóstico com remédio. Agora, quando se alia o remédio com uma terapia adequada, que seria uma terapia comportamental ou uma terapia cognitiva, aí sim, aí dá certo. É esse aí o casamento. Certo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Você está no Jornal da Monte. Atenção, atenção! Tem novidades na Uda Motors. As nossas bikes elétricas da Souza, elas estão dentro das normas do COTRAN. Não precisa de carteira de habilitação e não precisa também de emplacamento. Venha pra cá. Rua Dona Veríssima 390 Boa Vista, ao lado da rodoviária. Telefone 3842-6116. Cicobi Montecred. Há 30 anos, esta instituição genuinamente carmelitana oferece soluções financeiras aos seus cooperados com um atendimento humanizado e eficiente por meio de uma equipe altamente capacitada. Aqui, os lucros são dos cooperados e toda a receita gerada fortalece o desenvolvimento social e econômico local e regional, contribui com o meio ambiente, educação e desenvolvimento sustentável e apoia os sonhos de cada cooperado. Cicobi Montecred, 30 anos. Você faz parte dessa história. Ei, se liga na novidade que a WN Telecom tem pra você. Novo Wi-Fi Casa Total WN Telecom. Se você quer Wi-Fi de qualidade na casa toda, com até 4 roteadores e tecnologia Mesh, estamos prontos para atender você. Contrate Wi-Fi Casa Total com plano de 1 GB e tenha mais velocidade, mais estabilidade e mais qualidade. WN Telecom é muito mais sempre. Consulte condições. Estamos de volta com o Jornal da Monte. Monte FM, 12:28. Na entrevista de hoje, nós estamos recebendo a psicopedagoga que tem aprimoramento em TDAH, a Miriam Campos, que está falando para nós a respeito do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Miriam, retornando agora nesse segundo bloco, eu queria que você falasse para nós a respeito da importância que tem o acompanhamento a longo prazo para as pessoas que possuem o transtorno do TDAH, mas também o TEA. O tratamento não é apenas ser diagnosticado e pronto, né? Requer uma atenção aí ao longo de toda a vida. Com certeza, Eliane. Aliás, o diagnóstico é um ponto apenas no tratamento para qualquer um desses transtornos. Às vezes, antes mesmo do diagnóstico, propriamente dito, o tratamento já começa a caminhar, porque a gente vê resultados. Então, a gente fala, costuma se falar muito assim, o diagnóstico, porque às vezes ele é tardio. Às vezes a gente encaminha, por exemplo, para o neurologista e está ocupado, e a fila é imensa, até mesmo os particulares, tá? Sim. Neuropediatra é uma coisa que está complicada de ter, da gente achar e tudo. E tem bons, inclusive, mas são muito ocupados. Enfim, esse tratamento ele é a longo prazo, mas não é via de regra, porque o que vai determinar esse tempo é a criança, é a resposta que a criança te dá. Eu costumo falar muito isso. Às vezes os pais me procuram e falam assim, vai demorar muito? Porque a ansiedade é compreensível, né? Os pais ficam ansiosos e com razão. E aí eu costumo falar, olha, eu nem você, nós não podemos falar o tempo determinado. Quem vai falar isso é o paciente. Seja ele criança, adulto ou adolescente. Já tive os 3. E tenho até hoje. E assim, conforme a resposta que esse sujeito me dá, que eu vou saber o que é o tempo determinado, aonde eu vou avançar, até onde eu vou avançar, se realmente é só eu, se precisa de outras pessoas, o que geralmente é uma equipe. Eu dou muito valor na equipe de trabalho e ela é necessária.
Enfim, mas uma coisa eu adianto, é delicado. É muito delicado. Geralmente, menos de 1 ano é complicado de liberar, tá? Certo. Eu queria para que a gente concluísse essa entrevista falando hoje sobre o TDAH, que você deixasse uma mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo. Certo. Gente, é o seguinte, a mensagem de hoje é que, por mais que a gente tenha, eu falo a gente porque eu falo como mãe que sou também, né? Nós pais, a minha mensagem hoje é para os pais, diretamente para eles. Por mais que nós tenhamos uma ansiedade, ou até mesmo um medo, será que tem alguma coisa? Será que a minha criança... Você percebe que tem algum pontinho ali que não é bem dentro da normalidade, digamos assim, que foge um pouquinho. Procura. Por mais que você ache que é uma coisinha de nada, procura ajuda. Procura, porque antes você procurar saber o que é e tratar de uma maneira mais cedo, digamos assim, né? Do que mais tarde. Porque eu costumo falar, quanto mais cedo temos o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Se você começa a tratar, como você disse, os adultos que já têm tratamento, tem tratamento. Mas o prognóstico, ele é mais tardio. O prognóstico, ele prolonga ainda mais. Então, quanto antes, melhor. E o carinho que vocês vão encontrar é que vai ditar a maneira com que vocês vão lidar. A maneira com que vocês vão lidar com esse diagnóstico e com a sua criança precisa ser muito bem instruída. Então, procure um profissional da sua confiança e o quanto antes, melhor. Miriam, quais são os seus canais de contato para as pessoas que queiram saber um pouco mais, não só sobre o TDAH, mas também sobre o TEA e outros assuntos? Certo. Bom, eu tenho o meu Instagram, né? Que é o Miriam Campos Psicopê, no qual eu faço lives toda quinta-feira, inclusive, para orientar e ajudar aí pais e profissionais também. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é Miriam Campos 309. Podem me procurar nesses 2 canais. E também sou psicopedagoga na Prefeitura de Monte Carmelo, tá? Eu atendo como psicopedagoga institucional e hoje estou atendendo algumas escolas com equipes de alunos, tá? São grupos de alunos. Então, podem me procurar. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que eu estou também terminando um e-book sobre TDAH, que vai ser lançado semana que vem. E depois eu vou fazer dos outros transtornos também, direcionados para as famílias, tá? Certo, Miriam. Obrigada, então, pela sua presença. Eu que agradeço. Essa foi... Que isso. A Monte está aí preocupada em levar à população de Monte Carmelo conhecimento sobre esses assuntos que são novos e a população fica aí às vezes um pouco perdida com tanta informação que tem. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Voltamos amanhã. É com você, Eliamar. Monte FM, agora 12h34 e o Jornal da Monte é no oferecimento de Uda Motors, a maior loja de motopeças de Monte Carmelo e região, ao lado da rodoviária. Cicobi Montecred, faça parte. E WN Telecom é muito mais conexão. O Jornal da Monte fica por aqui. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte.